Durante muito tempo acreditamos que nosso consagrado campeão, Mauro Luiz Iazzi, dominador do materialismo e da dialética, estava absolutamente correto na interpretação do método marxista, identificando-o como a junção de dois elementos distintos: o materialismo de Feuerbach, despido de sua característica lógica formal, e a dialética de Hegel, despida de seu pressuposto idealista. Marx teria como resultado o seu método de análise da realidade, o materialismo histórico, ou materialismo dialético. Método com o qual Marx e Engels se põem a analisar toda a história do desenvolvimento humano, o surgimento das sociedades de classes, as grandes civilizações e seus vários estágios de desenvolvimento e correspondentes modos de produção. Esse mesmo método se apresenta em seu grau de desenvolvimento mais avançado em O Capital. Mas o inesperado aconteceu. Em uma palestra realizada em março de 2020, Paulo Sérgio Tumolo, um caminhante do deserto do real, combatente das certezas de diversos teóricos e de suas próprias certezas, surgiu para desafiar nosso campeão, afirmando que a concepção de método de Mauriás está errada, pois para ele, o método de Marx é não apenas o pressuposto materialista e a lógica dialética, mas sim o conjunto de categorias analíticas utilizadas em O Capital. Assim, o método de Marx, portanto, seria encontrado apenas no Capital. Necessitando resolver essa divergência e ter clareza acerca de nosso método, não encontramos outra saída que não recorrer à velha cúpula do trovão. Colocar nossos gladiadores numa arena de ideias onde só existe uma lei. Dois marxistas entram e, com sorte, uma síntese sai. No último episódio de Mad Max, Paulo Tumolo e Mauro Iazzi apresentaram suas concepções gerais acerca do método. Já de partida, Paulo Tumolo ataca Mauro Iazzi, utilizando como arma seu próprio e grandioso poema Aulas de Voo, convidando Mauro a seguir seus próprios versos, superando suas fases anteriores. Difícil achar um poema predileto, mas esse é um poema, é um dos meus prediletos do meu amigo, meu grande amigo, parceiro, companheiro, camarada Mauro Iazzi. Que ousadia! Mauro, por sua vez, em dado momento, acusa Tumolo de se comportar como Feuerbach, quando este desautorizou Marx de utilizar seu método materialista para analisar qualquer coisa que não a religião. Porque Feuerbach estava convencido que a sua crítica por esse procedimento à categoria de alienação em Hegel, o que levava à sua compreensão do fenômeno religioso, se aplicava ao estudo da religião. Que golpe ousado e contundente, senhoras e senhores! O embate foi grandioso. Embora o primeiro round fosse destinado apenas à apresentação das armas, sobraram ataques contundentes e defesas brilhantes. O que será? O que será que esse segundo round nos reserva? Round 2, fight! We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond the. Bom, nós não vamos esgotar essa discussão sobre um tema extremamente complexo como esse, né, num debate como esse. Mas isso vai rolar durante bastante tempo, com certeza, né? E acho que faz, como eu disse, mais ou menos uns 30 e tantos anos que eu venho me debatendo, eu acho que vou continuar me debatendo em relação a isso. O Mauro coloca questões que são fundamentais para a gente pensar, né? Então, bom, de qualquer maneira, não vamos esgotar nisso. Eu vou levantar alguns elementos que me parecem ser, talvez, importantes, né? O primeiro deles diz respeito ao fato de que, efetivamente, o Mauro tratou dessas questões, né, no diálogo que o Marx está fazendo, né, nos anos 40, né, com os seus antagonistas, ou com
os autores, né, como Feuerbach, o Hegel, etc. Né? No entanto, penso eu, né, que o Marx ainda não tinha nenhuma clareza neste momento, né, isso é meados dos anos 40, do século XIX, ele não tinha clareza de como ele poderia apreender aquilo que era, na minha opinião, o seu objeto principal de investigação, que era o ser do capital, tá? E, portanto, o ser que produz a sua existência nessa forma social. Ele não tinha clareza ainda, né? Ele faz o primeiro movimento, que é o movimento da demarcação materialista, tá? E, ao fazer esse movimento, que ele vai na economia política, mas, assim, ele não tinha ideia de onde era o começo do caminho para ele apreender o seu objeto, tá? Ele só vai ter clareza disso, né? Segundo ele próprio, segundo o Engels, né, ele só vai ter clareza disso no final dos anos 50, né, quando ele vai estar escrevendo o texto que se chama O Método da Economia Política e o prefácio, né, de Para a Crítica da Economia Política. Portanto, os elementos que o Mauro levanta, né, que são os diálogos que o Marx está fazendo com os seus opositores, com os seus antagonistas, né, são efetivamente um ponto de partida para o Marx, mas o método do Marx para captar, aprender o seu objeto não estava claro nem para ele naquele momento, muito pelo contrário, ele não tinha clareza disso, não tinha clareza, né, das categorias que eram necessárias ele lançar a mão. Portanto, ele não tinha clareza nem dos procedimentos, nem dos movimentos que ele precisava fazer, portanto, dos caminhos que ele precisava traçar, né? É isso que ele vai fazer ao longo do restante do tempo, até o final da vida dele, né? Então, embora esses elementos que o Mauro traga sejam fundamentais, eles me parecem são insuficientes para compreender, de fato, os caminhos que o Marx traçou. Acho que o pós-fácil, que é outro texto que a gente cita bastante, vocês também conhecem, né? O pós-fácil da segunda edição do Capital, do Marx, né? O Marx, você deve se lembrar disso, né? O Marx traz aqui uma longa citação, né, de um autor que publica no jornal, né? E esse autor, né, vai traçando tudo aquilo que ele conseguiu entender do Capital que o Marx tinha publicado alguns anos antes, né? E o Marx, né, eu não tenho tempo para ler essa citação, essa longa citação que o Marx traz desse outro autor, tá? E o Marx diz o seguinte logo em seguida, né, dessa longa citação: ao descrever de modo tão acertado e tanto quanto entra em consideração a minha aplicação pessoal do mesmo, de modo tão benévolo, aquilo que o autor chamou de meu verdadeiro método, que descreveu ele, senão o método dialético. A primeira questão é o método dialético do Marx não teria sido efetivamente se constituído e se realizado com a realização de todo o caminho que o Marx fez a partir dos anos 40, tá, até chegar no Capital, né? Como ele mesmo está descrevendo aqui, e sabemos como o autor que ele está citando está descrevendo as leis que regem o movimento do capital e está apresentando como, de fato, o que o Marx pretende ao apreender o seu objeto, realizar algum tipo de ação, não o Marx, efetivamente, mas a classe, algum tipo de ação de superação do sistema do capital. Então, não seria os textos que o Mauro citou insuficientes, seriam apenas o ponto de partida da compreensão do método, não teria a compreensão do método, a compreensão do método não exigiria realizar com o Marx o próprio caminho que ele realizou. A segunda questão diz respeito à dialética, né? O Mauro gastou
parte considerável da fala dele falando da dialética, da lógica dialética, das leis da dialética, né? A questão que se põe de que são investigações que se fazem basicamente de dois seres, o ser social e o ser natural. Tá? Nós sabemos que o Engels escreveu um texto, né, que se chama Dialética da Natureza. Tá? Então, a natureza tem uma dialética, seguramente, assim como o ser social tem uma dialética. Não existiria uma diferença entre a dialética da natureza e, portanto, as leis da dialética da natureza, a lógica dialética da natureza e uma dialética do ser social, sobretudo se pensamos num ser social historicamente determinado, que é o ser social do capital, né? Poderíamos utilizar a mesma lógica dialética da natureza para a apreensão da lógica dialética do ser social? Não sei se eu tenho tempo ainda. Quanto tempo? Outra questão, tá? Outra questão, então, o Mauro fala de que as categorias, elas não são fixas. Claro, isso é verdade, tá? A categoria de capital do Marx nos manuscritos, tá? É muito diferente da categoria capital, por exemplo, no Capital, no texto Capital. Isso é completamente diferente. Penso eu que é antagônica. Ela não apenas se metamorfoseou, como ela rompeu a compreensão da categoria de capital no Capital, rompeu com a categoria de capital nos manuscritos. Isso é verdade. Tá? No entanto, as categorias que compõem o Capital, o texto Capital do Marx, tá? Elas também são maleáveis. A categoria valor, tá? É uma categoria valor que se altera, tá? No século passado e hoje, ou se alterou na compreensão do Marx, tá? Claro que ela se alterou a partir dos próprios escritos do Marx, mas assim, a partir do Capital, isso tem alterações? Bom, eu tenho ainda 45 segundos de crédito para a próxima. Vamos lá, então, 20 minutos para responder. Primeiro, acho que vou no centro primeiro, porque o resto é fácil de resolver. A divergência está exatamente na primeira pergunta, né? Quer dizer, o método de Marx, a gente pode considerar que estava realizado, estava constituído, né, já ali, dos anos 30 até os anos 50, ou ele, na verdade, se constitui posteriormente a isso, com o estudo da economia política, né? Essa é uma boa polêmica e essa é uma polêmica antiga dentro do marxismo, né? Não quero caracterizar para não fugir do debate por saídas fáceis. Vamos lá. Eu acho que tem uma incompreensão aí do método e das categorias do método, o objeto, né? E o resultado da aplicação do método. Vocês lembram que nos monitores a gente insiste nisso. Um dos erros do prefácio da contribuição da crítica da economia política, naquela leitura que eu chamava de esquemática, é uma leitura que acha que ali estão as categorias do método. E o Marx começa o texto, pelo menos o trecho que a gente separa, dizendo: o resultado geral a que cheguei. Ora, o resultado geral a que cheguei não é o método, é o resultado da aplicação do método. O método é o caminho, é o conjunto de procedimentos, é um princípio, uma determinação e uma lógica voltada a um objeto. O Paulinho tem razão que a dialética marxista é uma dialética voltada a um objeto que é o ser do capital, né? Portanto, é um estudo daquela parte que Marx considerava da cultura, da sociedade, né? Não é a história da natureza. Essa é a segunda questão, a gente vai voltar nela. Mas Paulinho deve saber disso, e acompanha muito isso na universidade, que alguns alunos que estão estudando um tema qualquer que seja,
acreditam que precisam determinar as categorias antes do estudo, o que é um absurdo do ponto de vista do método. O método não é um conjunto de categorias e conceitos rígidos que, uma vez adquiridos, eu me remeto à realidade que está fora lá. A categoria exige o trabalho de desvendar o real e o seu próprio movimento. A pergunta é como é que eu vou até esse real e esse movimento? Eu vou desarmado de categorias, eu vou desarmado de pressupostos, eu vou isento de qualquer lógica? Ora, essa é um tipo de distanciamento que as ciências burguesas, principalmente as ciências sociais, almejam ter na neutralidade axiológica weberiana ou no distanciamento do Levi-Strauss ou em pressupostos durkheimianos, né? Onde a objetividade do fato social é isenta de qualquer tipo de interferência. No método marxiano, não. As categorias resultam da análise do real. Aquilo que o Marx está expondo no Capital não são prévias categorias para a gente entender o real depois. É o resultado do estudo de um movimento do real, que ele longamente estudou em 57, 58, 59, para produzir primeiro a crítica da economia política, para depois escrever o Capital. Aquela é a exposição, exatamente isso que está num dos prefácios do Capital, quando ele pede para distinguir o método de pesquisa do método de exposição. Não é? Aí o Paulinho pergunta, será que aquele acerto de contas dos anos 40 e parte dos anos 50 é suficiente para a gente dizer que ali estava dado o método? Bom, essa é a posição de uma série de autores, né? O José Paulo Neto vai dizer que o método origina-se, articula-se, né? Assim, constitui as suas partes essenciais para poder começar a sua vida própria em 1845, 46, quando Engels e Marx escrevem a ideologia alemã. Agora, o que é que está pronto ali? É aí que eu acho que vem a confusão. O que está pronto ali não são o conjunto das categorias capazes de desvendar o ser do capital. O que está pronto ali é o pressuposto materialista e a adesão a uma lógica dialética que faz com que eu veja o próprio princípio materialista de forma qualitativamente diferente do que os materialistas antes de Marx viam. Esse é o ponto de partida. Então, veja, tem razão o Paulinho, não estava pronto? Lógico, porque isso é um método, né? O método é um caminho para se chegar a desvendar uma parte do movimento do real, uma parte do ser social e histórico. Quando Marx se debruça sobre isso, por 40 anos da sua vida, né, ele está lendo, utilizando o método, e esse, sim, já tem elementos essenciais antes dele escrever o Capital, ele não chega nisso depois. O Capital é, durante todo ele, materialista, durante todo ele, dialético, né? Mas o ser do Capital e as categorias que o revelam só pode brotar do estudo do Capital. E só vão vir a público na exposição, que vai ser os 3 livros do Capital, um publicado em vida, 2 publicados depois, né? Então, essa é uma boa pergunta. O método já estava pronto antes? Estava. Agora, o resultado da análise, não. Aonde que o Paulinho tem razão? Quando ele vai fazer a crítica do Estado, falta economia política. Por que que a burguesia é essa classe que precisa, né, apresentar-se como universal através do Estado, sendo ela uma classe particular? O Marx detecta isso. Isso ele pode detectar com os elementos da dialética, com o princípio materialista. Mas a base material que exige essa forma política e, portanto, essa forma de direito, Marx não tem a menor ideia. Em 43, não tem. Não pode responder isso. É só com a economia política que ele vai conseguir. E ele não faz o caminho de volta, ele não chega de volta na sociedade civil e no Estado, como era o seu plano original. Portanto, o método é anterior ao estudo do Capital. Eu vou deixar a provocação para o final na pergunta, mas isso me lembra uma concepção que compreende a fase anterior do Capital, né, como uma fase ainda especulativa e filosófica, e a única parte científica é aquela que ele opera ao escrever o Capital. Mas a gente vai voltar nisso. A dialética é uma dialética do ser social ou é uma dialética da natureza? Veja, colocado nesses termos, é estranha a pergunta, porque a dialética é uma lógica. Enquanto lógica, ela é uma função do pensamento, e o pensamento é uma função do ser social.
Eu gosto, quem resolve para mim isso não é nem o Marx, nem o Engels, nem o Lenin no Materialismo e Empirico-Criticismo. Quem resolve isso é o Fernando Pessoa, um dos seus heterônimos, quando ele vai falar que a natureza, a coisa, existe em si mesmo. Não, qual é o sentido da natureza? Nenhum, não tem sentido nenhum. Quando passa uma borboleta voando na minha frente, eu percebi, diz o Fernando Pessoa, que ela não tem nem cor nem movimento. É estranho, né? A borboleta é colorida, ela está se movimentando. Como é que a borboleta não tem cor e movimento? Não, é a cor que tem cor na borboleta, é o movimento que se move no movimento da borboleta. A borboleta em si é borboleta. Né? O real é real em si mesmo, ele não tem lógica. Né? Não existe uma lógica no real. Agora, existe aí um risco nessa afirmação. Quer dizer, então a lógica dialética é uma construção arbitrária do pensamento humano sobre o real. E, portanto, eu posso colocar outra no lugar. Essa é a posição do Foucault. Essa é a posição do Foucault, que tudo se reduz a discursos, e a dialética é apenas o esqueleto que protege o ser humano da ansiedade e da aleatoriedade do real. Ora, não é a nossa posição. O real não tem dialética. Mas o real tem contradições. O real tem saltos de qualidade. Ora, mas é impossível descrever isso sem agregar a isso as palavras da dialética. Esse é um outro problema que a gente pode voltar a discutir. Mas aquilo que eu estou chamando de contradição, antes que eu os chame de contradição, existe no real. O real tem movimento. O movimento é do real, não é da minha cabeça, da minha lógica. A lógica é apenas a maneira de captar esse real. Ora, o método é um conjunto de pressupostos, sejam eles lógicos ou sejam eles ligados à determinação, que antecede o ato de construção das categorias. As categorias não são pressupostos, são resultado da análise. No entanto, é impossível construir categorias sem categorias, porque a categoria é um instrumento da teoria para poder me dirigir ao real. Vou dar um exemplo. A categoria formação social é uma categoria. Nesse sentido, ela é uma abstração. Mas eu não posso me dirigir ao Brasil, enquanto real, sem a categoria abstrata e esvaziada de conteúdo de formação social, para, ao final da minha análise, ter a substância disso do que é a formação social brasileira. Eu parto de uma categoria e chego numa categoria. O movimento do método é exatamente esse, capturar o movimento do real e elevá-lo à condição de categoria. E isso, evidentemente, não pode estar em Marx em 43. Isso só vai estar no final do estudo do Capital, que, aliás, ele não acabou. Né? Mas isso quer dizer que ele não acabou, portanto, não tem a categoria? Não, a categoria estava em construção. E tem um método anterior, durante, e que se expressa no final, alterado. Não seria absurdo imaginar que ele é o mesmo método de 43. Ele é um método enriquecido da análise do objeto, que foi o que o Marx passou a sua vida inteira. E o que é legal disso? O Marx morreu, eu não sei se algumas pessoas ficam chocadas com essa frase, mas ele morreu em 1883. O Marx morreu e a gente continua utilizando o método e construindo essa leitura do real. Isso é perfeitamente plausível, porque o real continua em movimento. Agora, da onde nós partimos? Das categorias, conceitos, que foram agregando e construindo essa obra coletiva, que é o método. Né? Portanto, não, se você coloca desses termos, existe, é um objeto para estudar o social ou a natureza, é o social, lógico. Né? Estudar a natureza envolve outra coisa. Agora, o que não quer dizer que na natureza não existem elementos que podem ser apropriados pela lógica dialética. Grandes impasses hoje da física, grandes impasses hoje em vários campos. Eu fui chamado para fazer uma discussão de marxismo no laboratório de subpartículas da UFRJ. Quando eu fui chamado, eu falei, fudeu, não tenho a menor ideia do que é subpartículas. Né? É um laboratório enorme, né? De física e de mecânica, da engenharia da UFRJ. Né? Mas a exposição inicial da professora me convenceu que tinha tudo a ver. O limite da pesquisa dela não era um limite técnico, não era um acelerador de partícula, não era uma capacidade, era lógico, era do ponto de vista lógico. Como hoje a discussão que envolve o Big Bang, se o universo está expandindo ou não está expandindo, tem muito mais um freio lógico, não da física newtoniana, mas da lógica newtoniana por trás da física. Né?
que é incapaz de ver unidade de contrários, que é incapaz de ver saltos de qualidade, né? Como, por exemplo, no paradoxo de Schrödinger e outras coisas. Eu estudo, em parte, áreas da psicanálise. Estou totalmente de acordo com Reich que o Freud descreveu brilhantemente o psiquismo. O limite do Freud é que ele não compreende, não é a dialética do psiquismo, ele não compreende dialética para poder entender o psiquismo de uma maneira muito mais avançada do que aquele que ele pôde chegar, né? Portanto, eu respondendo à pergunta do Paulinho, eu não acho que o marxismo, e mais amplo do que isso, porque, né, o materialismo dialético não seja um ponto de partida útil para outros objetos que não o ser social do capital. Ele não é um método inseparável do estudo do ser do capital. Ele foi brilhantemente aplicado no ser do capital por Marx, mas foi profundamente desenvolvido por outros pensadores para outros fenômenos, associados a isso, mas não dissociados da totalidade do ser social, como é o caso da cultura, como é o caso da ideologia, como é o caso das relações de sexo, né? E, portanto, eu acho que o materialismo dialético, nesse sentido, pode fazer isso exatamente porque ele está constituído nos seus elementos essenciais antes do estudo do capital. O estudo do capital a parte disso e o desenvolve, mas ele já existia antes, ele já existia enquanto método antes, incompleto, em progressão na sua constituição, como tudo na dialética. Por isso que as categorias não são fixas. Mas elas são fixas. Elas são e não são? Como assim? São, porque quando eu chego numa categoria, ela volta a ser um ponto de partida. Isso é algo que nossos estudos da educação popular deixou muito a desejar, que é a dialética do conhecimento aplicada às categorias do singular, da particularidade e da universalidade, que em si mesmo são categorias do silogismo lógico-formal, mas que na dialética ganham toda uma dimensão, que aí o Lukács desenvolveu de forma precisa na introdução à estética marxista, em que a compreensão dialética do singular, do particular, dos particulares, do universal, da conversão dessa universalidade em novo ponto de partida singular, para a continuidade em espiral de negações da negação, do ponto de vista do conhecimento, abre uma dimensão do método que ficou ausente na nossa explicação de método dentro do 3 de maio. Né? Lógico que o chuveiro aí ajuda muito pouco ou nada. Né? Quanto tempo eu tenho? Eu acho que eu passei pelas 3 questões, não foi? Dentro dos 20, né? Eu queria dar mais um argumento em relação a isso antes de formular as 2 questões para o Paulinho. Né? Isso que nós estamos chamando de método, que já estaria na sua Constituição colocado ali entre os anos 40, né, mas mais precisamente 45, 46, e se a gente considerar como essencial os primeiros estudos de Marx, né, tanto na crítica ao direito e ao Estado, ao prefácio à crítica à filosofia do Estado e do direito em Hegel, os manuscritos econômicos filosóficos, depois disso, os Grundrisses, é evidente um material de estudo. É um material onde Marx e Engels estão exercitando aquilo que eles sintetizaram. Por que é uma síntese? Porque é o materialismo de Feuerbach e a lógica hegeliana de Hegel, né? A lógica dialética de Hegel. Mas isso não quer dizer que os caras simplesmente fizeram uma soma de 2 aspectos, criaram um conjunto de regrinhas e saíram exercitando isso. Né? As cartas são essenciais de serem lidas. O Marx, a carta de Engels a Bloch, que nós usamos no curso de método, é essencial. O Engels está respondendo a um conjunto de pensadores que dizem que tentaram aplicar o método de Marx e produziram, na expressão do Engels, coisas espantosas. Né? Espantosas do ponto de vista de coisas mecânicas, coisas sectárias, coisas muito pouco dialéticas, né? Quando não, análise incorreta. Né? Vamos lembrar da crítica severa de Marx às formulações de La Salle no programa operário do Partido Operário Alemão, em Gotha. Né?
Agora, se a gente pega, ao meu ver, essa é a minha leitura, se você pega isso, você vê que por trás desse debate da substância dele, se o Estado é isso ou é aquilo, se o trabalho deve ser feito assim ou se não é, se a educação é essa ou aquilo, tem uma incompreensão metodológica, tem uma incompreensão de fundamentos. E quase todas elas vêm numa carência de compreensão da dialética. É isso que o Engels está alertando em várias cartas, e especialmente nessa, a Ernst Bloch, né? Onde ele fala, para aqueles que compreendem que Marx é uma simples determinação do econômico, empobrecem a equação de tal forma que ela vira ser mais fácil de aplicar no real do que uma simples equação de primeiro grau. Não é isso. É o jogo de ações e reações complexas entre todos os fatores que constituem a totalidade social. Todos. Que age e reage. Veja, como é que eu vou... Por que a gente está pegando isso nesse momento, né? Porque nós usamos isso como exemplo para dizer, veja, a materialidade da estrutura econômica determina a superestrutura? Sim. É a consciência que determina o ser social? Não. É o ser social que determina a consciência. No entanto, a esfera da consciência, com tudo que está nela, né? Não só a consciência, como nós estudamos, mas a ideologia, mas a filosofia, mas a ciência, pode agir de forma determinante? Né? O que o Engels responde? Pode. E age. Nós estamos hoje no Brasil, por exemplo, numa forma onde o aspecto ideológico e todo o aspecto manipulatório que ele envolve está agindo de forma determinante em setor da sociedade. Né? Agora, o que o Engels fala? Mesmo essa ação determinante de esferas da superestrutura são também determinadas. Elas agem de forma determinante sem deixar de ser determinada. Ora, sem a compreensão da dialética, essa afirmação é absurda. A lógica formal vai perguntar, age ou não age? É determinante ou não é? E a lógica dialética vai dizer que uma coisa pode ser ao mesmo tempo seu contrário. Então, sem a compreensão lógica das determinações, a própria determinação é vazia de sentido. Como diz o Engels, a esfera política age, e muitas vezes de forma determinante. A revolução é um ato político, não é um ato econômico. O problema é que o conjunto dessas esferas interage sem que deixe de existir uma determinação última, que é a determinação material e, portanto, econômica. Né? Então, eu diria que o Marx é um pensador da totalidade. E se ele tratou 40 anos do ser do capital, é porque essa é a esfera determinante do ser social. Mas não é a única e nem resolve todos os problemas de mediação que são necessários desenvolver na análise do direito, na análise do Estado, na análise da ideologia, na análise da consciência. Certo? Aí o que a gente faz, então, se Marx não desenvolveu? Não tem um método para desenvolver isso? Tem, nós temos o ponto de partida. Mas por que o que nós não temos? O estudo, ou já temos em parte, né, o estudo de categorias que desvende o movimento específico de cada uma dessas esferas, seja ela política, seja ela ideológica, seja ela nas esferas do direito e outras, né, da sexualidade, da tecnologia, dos elementos próprios que constituem a materialidade. E a cúpula do trovão pega fogo, Bino. Todo mundo empoleirado, ok? Nas grades e o pau comendo. Olha só. Eu tive a impressão. Ninguém desprega o olho. Olha lá, ó. Estou vendo aqui, ó. Passeando por aqui, ninguém. Ninguém Acho que dorme. vamos querer intervalo dessa vez. Nós queremos ver agora como é que vai ficar o fígado do desafiado. Eu queria checar aí a impressão, porque eu tive uma leve impressão, né, de que a sucessão de golpes agora ela foi diferente. Né? Por exemplo, aquele momento, eu não sei, me pareceu que Mauro deu um golpe de Foucault, né, que não foi lá o seu clássico gancho de esquerda, mas foi um possante gancho de direita, e me pareceu uma tentativa de nocaute. Prematura, mas uma tentativa de nocaute, o que você acha? Eu acho que quase chegou no Stroh e no Alto Cego. Quase. Faltou. Não estraga a pergunta. A pergunta é sobre ele. Mas eu acho que ficaria no Feuerbach ali, não sei lá.
Perfeito. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar a pergunta. We don't need another hero. We don't need to know the way. Então, a pergunta do Paulinho e a afirmação dele me leva a essa pergunta que o Elias já adiantou. Será aí a tese do corte epistemológico? Quer dizer, Marx teria um passado hegeliano, filosófico, onde a filosofia alemã é fundamental, mas uma vez rompido com isso, ele ainda que considerando, porque quem considera o corte epistemológico não é uma ruptura abrupta que não leva a nada, é uma superação, né, dialética. Mas é uma superação, quer dizer, a gente pode dizer que o Marx cria um método científico de análise do capital e, portanto, os seus momentos anteriores são momentos pré-científicos, não é? E aí, sim, tem parentesco com a afirmação de Althusser do corte epistemológico? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta diz respeito à aplicação mesmo, né, ao desenvolvimento desse método, e depende muito da forma como responder a primeira pergunta, né, que é esse desdobrar do método de Marx para outras esferas que não o estudo do capital. Veja, eu concordo com o Paulinho que o capital é uma determinação, sem dúvida, mas ele não é a totalidade do ser social, né? Ainda que ele perpasse todo o ser social, o estudo do capital pressupunha, pelo menos no plano inicial do Marx, ser a base para a crítica da famosa sociedade civil burguesa e, assim, desvendar a materialidade do Estado burguês e do direito. Mas nada indica que o Marx, se tivesse mais 2, 3 capítulos ou mais um volume do Capital, teria feito isso. Quer dizer, a odisseia que Marx desvendou o ser do capital na sua materialidade, digamos, econômica, exige mediações próprias no Estado, na ideologia, né, no direito. Então, como é que você vê isso? Se é o mesmo método ou se aí seria um segundo salto epistemológico que, diante de um objeto de natureza distinta, pudesse se desenvolver e acabar chegando em outras categorias, que não a categoria. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Marx parte da categoria de alienação do Hegel, que é uma categoria filosófica, mas a incorpora na crítica econômica, chegando, ao meu ver, à categoria de fetiche, né? E depois vai desenvolver, ainda embrionária no Capital, e depois o Lukács, a categoria de reificação. Mas eu acho que é o movimento da mesma categoria, do mesmo fenômeno a ser analisado, que vai estar aí sendo capturado por categorias de análise. Isso poderia se desdobrar, por exemplo, categorias do próprio capital se desdobrar para a esfera do direito. Em grande parte, a crítica, por exemplo, né, dos soviéticos, né, que fazem a crítica do direito, eles tentam partir disso, né? Quer dizer, o ser do capital, valor de uso, valor de troca, o mercado, e falam que o direito é uma expressão disso, né? E, portanto, constrói a crítica do direito pela crítica da economia política. É isso ou eu estou enganado? Né? O terceiro, já que o Paulinho falou que ia fazer 2 e fez 3, gera precedentes. Aí a gente pode se aproveitar e usar o precedente, né? Eu, no final da fala, ainda que considero que na natureza não existe dialética, falei que o método pode ser aplicado e é útil em esferas de aplicação das chamadas ciências duras. Dei exemplo aqui da física, né, das subpartículas, etc. e tal. Como é que você responde a isso? Né? Se não é isso, é o quê? Quer dizer, essas áreas estão condenadas ao positivismo, estão condenadas a Newton, né? O que é hoje, né, a discussão mais avançada da física? Existe possibilidade de físico, se a partir da dialética tem uma compreensão diferente da origem e desenvolvimento do universo? Ou isso está, pelo seu pressuposto, em outra área do conhecimento que não tem nada a ver com o método que a gente está discutindo? Portanto, pressuposto materialista e a dialética. São minhas 3 questões. 8, 7,
Não sei se meu guarda-sol de aço resolve o problema, não. Tá? Mas, não teria sentido falar de um corte epistemológico, né, Mauro, no Marx, né, de 40, de meados dos anos 40 até o final da vida dele. Isso não me parece ter sentido nenhum, né? Afinal de contas, né, toda a produção que está presente no Capital, né, no texto Capital, essa produção é resultado de todo esse processo anterior do Marx, né? E no que diz respeito ao tema da economia política, né, se iniciou ali em 44, né, com os manuscritos econômicos filosóficos. Portanto, o que existe, efetivamente, é um desenvolvimento desse processo. Tá? Então, não tem corte epistemológico nenhum. Né? Penso que o Marx rompeu com determinadas categorias que ele tinha anteriormente, mas não se pode falar de uma ruptura epistemológica. O que ele buscava, né, quando ele escreveu o Capital, né, os Grundrisse, depois do Capital, o que ele buscava é o mesmo que ele buscava quando ele estava ali, quando ele faz a inversão, ou melhor, a demarcação da sua posição materialista. O objeto que ele buscava aprender era o mesmo, tá? O ser do capital. Tá? Então, não tem sentido em falar em corte epistemológico. Acho que ele rompe com algumas categorias, tá? Que ele, creio eu, nesse mesmo processo, que é o mesmo processo, né, ele acabou percebendo, né, ou no aprofundamento dos seus estudos, acabou percebendo que essas categorias ou eram suficientes ou eram equivocadas, né? Eu mencionei aqui já uma delas na minha fala primeira, né, que é a questão da compreensão que o Marx tinha nos manuscritos a respeito do trabalhador como mercadoria, né? Eu creio que ele rompe com isso, essa é a minha compreensão, porque a força de trabalho como mercadoria é antagônica à compreensão do trabalhador como mercadoria, e ele fez isso, não foi de hora para outra, ninguém faz esse tipo de coisa, né? Há todo um processo. No primeiro momento, ele vai da categoria ou da compreensão do trabalhador como mercadoria, ele vai para a compreensão do trabalho como mercadoria, ali ainda nos anos 40, na segunda metade dos anos 40, né? E ele mesmo ali vai fazer algumas críticas, né, a ele próprio, né, dizendo que o trabalhador como mercadoria é uma característica e, portanto, uma categoria que diz respeito às relações escravistas, não às relações capitalistas. E, nesse momento, ele passa a compreender o trabalho como mercadoria, né? Portanto, ele chega no patamar da economia política clássica, que compreendia o trabalho como mercadoria. Creio eu que um grande salto que o Marx vai fazer na compreensão do capital em relação à economia política clássica é exatamente esse, né? De superar posteriormente, isso só vai estar claro para ele no final dos anos 50, de que se trata da força de trabalho como mercadoria, a partir daí que ele consegue compreender todo o restante do capital, portanto, mais-valia, etc. Né? Então, essa é uma categoria, tá, com a qual eu acho que ele rompe. Tá? E, com relação à pergunta que você faz da alienação, por exemplo, né, a minha hipótese é que a compreensão de alienação que o Marx apresenta nos manuscritos é uma compreensão que está fundida, efetivamente, com a compreensão dele do trabalhador como mercadoria. Tá? Não dá para, na minha opinião, não dá para sacar essa categoria, que, na verdade, não é alienação, é trabalho alienado, né? Não dá para sacar isso do conjunto categorial dele ali nos manuscritos. Tá? Penso eu que a compreensão de fetichismo, né, que ele vai apresentar no Capital, e, portanto, de reificação, tá, não é, neste caso específico, uma continuação ou uma superação por incorporação da categoria de trabalho alienado do Marx nos manuscritos. Na minha hipótese, tá, há uma ruptura com essa compreensão. Tá?
o Marx vai falar de alienação no capital, isso é óbvio, só que no conjunto categorial do capital, a alienação pressupõe força de trabalho alienada, né? Portanto, e também o fetichismo e todas essas categorias, ele só pode, na minha opinião, apresentar ali no capital, porque ali ele vai ter a compreensão, por exemplo, da própria mercadoria, como ele vai entender, a categoria de valor, etc., que é necessária, tudo isso é necessário para a compreensão de fetichismo, como ele está colocando ali, que vai do fetichismo da mercadoria, tá, ao fetichismo do capital, ao fetichismo do dinheiro e ao fetichismo do capital. Essas compreensões, o Marx estava longe de ter nos manuscritos econômicos filosóficos. Tá? Portanto, se ele rompeu com a compreensão de trabalhador como mercadoria, tá? Eu suponho que ele rompeu também com a compreensão de alienação. Isso, na minha opinião, não é nenhum problema. Pelo contrário, isso é uma solução, na medida em que, ao romper com essas categorias, é que ele pôde efetivamente apreender o capital, que, na minha opinião, seria impossível se ele não fizesse isso, né? O capital, como você disse, né, o capital não é a totalidade última. Eu mencionei na minha fala, né, que o método do Marx não se encerrava no capital. Tá? O objetivo dele, efetivamente, não era apenas a apreensão do capital, como se isso fosse pouca coisa. Né? Nós sabemos que ele tinha um plano de estudo, né, e, na verdade, o Marx era um cara completamente louco. Né? O plano de estudo dele era um plano de estudo que exigiria que ele vivesse pelo menos 10 gerações. Tá? Pelo menos isso. Faltou um bom orientador, para falar com ele. Faltou um orientador, exatamente, faltou um orientador. Então, claro, e no plano de estudo que ele tem, a gente vê que o capital era apenas o primeiro tópico dos planos de estudo dele. Né? Então, ele fazer todos os movimentos que ele fez, né, na minha interpretação, todos os movimentos que ele fez, foi não apenas para aprender o capital. A apreensão do capital era apenas a apreensão da base material que possibilitaria a ele, né, e também a nós, compreender todo o resto. E todo o resto também não é pouca coisa. Né? Com relação a áreas, as áreas chamadas áreas duras, tá? Parece que, de fato, nós temos algumas divergências aqui. Tá? Eu acho que não apenas nós, tá? Essas divergências acompanham toda a produção marxista, né, sobre esse tema e sobre outros temas desde o princípio, desde a época do Marx e Engels. Né? O próprio Engels vai escrever a dialética da natureza. Né? Então, eu não discordo, né, de você e dos autores, que a natureza tenha contradições, que a natureza tenha um movimento. É claro que a natureza tem contradições e tem movimento, né? E que, portanto, ela precisa ser também, por causa desse movimento e por causa das contradições, ser captada e aprendida a partir da compreensão ou de uma determinada lógica dialética. Tá? Mas as perguntas que eu faço são as seguintes. O movimento, que é um movimento de contradições da natureza, tem este movimento a mesma natureza das contradições, do movimento de contradições do ser social? Né? Essas contradições são as mesmas? Né? Acho que existe um elemento muito interessante. O Michel Louvi, né, é um autor bastante conhecido nosso, né? Ele vai, num texto dele, vai escrever o seguinte, vou ler aqui rapidinho, tá? O erro fundamental do positivismo é, pois, a incompreensão da especificidade metodológica das ciências sociais com relação às ciências naturais, especificidade cujas causas principais são o caráter histórico dos fenômenos sociais, transitórios, perecíveis, susceptíveis de transformação pela ação dos homens. Tá?
ele vai elencar aqui uma série de outras características para diferenciar, tá, o ser social do ser natural, né? E essa diferenciação entre as várias características que ele apresentou, me parece que a fundamental delas é o fato de que o ser social faz história. O ser natural não faz história, embora possamos falar de uma história da natureza. A história da natureza, me parece, não tem nada a ver com a história do ser social. Na minha opinião, por uma razão, tá? Que as duas histórias se diferenciam, né? O ser social pode fazer revolução, felizmente, né? A natureza não faz revolução, tá? E tudo que nós imaginamos ser, tá, necessário para fazer uma revolução, tá? Portanto, natureza não faz história, tá? Portanto, se trata de seres que têm características radicalmente diferenciadoras, tá? O Lovi, e eu acompanho ele nessa compreensão, entende que isto exige métodos de apreensão que são distintos. São métodos de apreensão de seres que são distintos. Quem determina o método ao qual nós devemos lançar mão para exercitar é o objeto que nós estamos investigando, tá? Se um objeto, que é um ser natural, que não faz história e não pode fazer história, né? Ora, isso demanda um determinado método, mesmo que se considere uma lógica dialética. Só que é uma lógica dialética que, ao meu ver, não tem nada a ver com uma lógica dialética, a não ser algumas similaridades na aparência com a lógica dialética do ser social, pela razão de que a natureza não faz história, tá? Então, não me parece plausível que utilizemos a mesma lógica dialética para apreender o ser natural, a mesma lógica dialética para apreender o ser social, tá? Elas demandam lógicas dialéticas distintas, né? E, portanto, categorias do ponto de vista epistemológico, né, que também são distintas, tá? Apesar da aparente similaridade. Essa polêmica é uma polêmica extraordinária, começa, como eu disse, no Marx e no Engels, vai atravessar outros autores, o próprio Lenin entra na discussão a esse respeito, né? E isso não vai se resolver com o nosso debate, né? Felizmente não. Mas uma frase aqui que o Zé Paulo, nesse livro, que se chama Introdução ao Estudo do Método do Marx, né? Uma frase que ele toma, eu sei que é provável que ele tenha tirado do seu contexto, ele toma uma frase do Lenin, né? O Lenin dizendo o seguinte, isso entre aspas aqui, que é a afirmação do Lenin, né? Marx não deixou uma lógica, deixou a lógica do capital. Tá? Ora, se o que o Marx nos legou foi uma lógica do capital, né, então supõe-se que se trata também de uma epistemologia do capital. Tá? E assim sucessivamente. Portanto, uma teoria do conhecimento que exige outro método. Portanto, um método que é um método de apreensão do capital. Muito bem. Como eu disse, nós não vamos resolver essas questões. Tá? Mas a minha posição é de que se tratam de objetos de investigação que são radicalmente distintos, que demandam, portanto, métodos distintos de apreensão. Com relação aos comentários que você fez, né, a respeito do Marx tentar captar o movimento do capital, né? Então, eu realmente, quando você fala que o método Marx estava pronto anteriormente, né, ao capital, e que, portanto, o que ele vai realizar é aquilo que ele já tinha pensado enquanto procedimento, enquanto caminho, né, eu tenho dúvidas. Tá? Uma das razões é o fato de que, pegando, em primeiro lugar estava pronto, né, isso já estava claro para ele, né, a necessidade de ir para a base material, a partir da sua demarcação materialista, obviamente. Tá? E isso tem que ver também com a questão de objetos que são objetos naturais. Tá? Não tem sentido falar de objetos naturais e ir para a base material. Tá? E, portanto, as relações sociais
de produção da existência de objetos naturais. Tá? Isso também serviria para o caso do chuveiro. Né? Opa, o que é? Ah, tá. Ok, tenho 5 minutos ainda. Tá, então. Então, na minha opinião, tá, o primeiro grande movimento no método Marx é esse, o da demarcação materialista. Aí ele vai para a base do material e que ele começa a investigar, portanto, aquilo que seria objeto dele, o capital. Né? Bom, eu penso que ele demorou pelo menos 15 anos para ter clareza do caminho dele diferente, para aprender o capital, do caminho dele diferente, tá? E em oposição à economia política clássica. Tá? Eu acho que ele só vai ter clareza dessa diferença no final dos anos 50. Tá? Então, vamos, pegando aí do ponto de vista do método da economia política. Tá? O ponto de partida, o que é? O concreto idealizado, ou o que nós chamamos de concreto aparente. Tá? Então, o que é necessário fazer? O que é necessário fazer é um processo de abstração. Eu não penso como você, tá? Porque o que ele está fazendo é desmontando as partes. Tá? Ele não está desmontando as partes. Ele está tentando fazer buscar quais são as determinações, o encadeamento das determinações, para chegar até a determinação mais simples. Tá? Eu acho que é exatamente isso que diferencia o método dele em relação ao método da economia política. Os autores da economia política não deixaram de fazer abstrações. Eles fizeram isso. Tá? Eles fizeram abstrações, tinham um universo categorial, mas penso eu que eles não conseguiram, né, por razões históricas, perceber o encadeamento das determinações e, portanto, chegar à conclusão de que a determinação mais simples era a mercadoria. E o Marx vai fazer, ao chegar nessa determinação mais simples, o que foi fundamental para ele, que foi decisivo, crucial, é que ele pode fazer o detour, ou seja, o caminho de volta, o chamado caminho de volta. Tá? Porque ele conseguiu achar a determinação mais simples. Quando ele acha a determinação mais simples que é a mercadoria, e ele não tem clareza disso no economia política, ele vai ter clareza disso apenas nos Grundrisse, e, portanto, no Paracrítica da Economia Política, por isso ele começa com a mercadoria ali. Então, chegando na mercadoria, que é a determinação mais simples, é que ele vai buscando como o encadeamento dessas mesmas determinações, só que de modo inverso. Tá? Então, a partir da mercadoria, a compreensão, portanto, do valor e a partir do dinheiro, ok? Portanto, o dinheiro está determinado pela mercadoria, que é a determinação mais simples, tá? Depois o dinheiro como meio de circulação, depois o dinheiro como capital e assim sucessivamente. Ou seja, é aquilo que ele vai chamar, segundo eu interpreto, né, no prefácio, ele convida o leitor a dizer o seguinte: o leitor que quiser entender qual foi o meu caminho, que me acompanhe do particular para o universal. E o que ele faz? Ele vai do particular para o universal. O particular é a mercadoria para o universal, que é o capital. Tá? Essa é a minha interpretação, porque foi isso que ele acabou fazendo. Ele convida o leitor para acompanhar o trajeto dele. Portanto, eu não entendo, né? Eu entendo que o Marx só conseguiu efetivamente ter clareza do seu próprio método, tá, em 59, e não anteriormente. Tá? E eu creio que o exemplo disso, tá, que eu acabei de dar, talvez seja indício disso. Tá? Portanto, nós teríamos aí uma divergência, mas eu também não tenho absoluta certeza disso. Tá? Acho que o método dele que vai do concreto aparente à mercadoria, tá, e da mercadoria ao capital, tá, não se identifica com desmontar as partes e montar as partes outra vez. Tá? O que ele está fazendo aí seria o mesmo que a gente perguntar qual é a determinação mais simples do chuveiro. Em primeiro lugar, não dá para falar em determinação mais simples do chuveiro, porque a determinação mais simples para o Marx está na base material. Não tem sentido a gente perguntar qual é a determinação mais simples do chuveiro, porque não estamos falando do chuveiro na sua base material, porque o chuveiro não tem base material. Então, mas supondo que a gente fizesse isso e esquecesse, tá, a demarcação materialista do Marx, o movimento materialista dele, se a gente esquecesse isso, tá, não tem sentido perguntar a determinação mais simples. Tá? E esse encadeamento das determinações para ir do particular ao universal, que foi da mercadoria ao capital. Tá? Então, eu penso que ele só teve clareza do seu método, tá, quando ele descobre qual é a determinação mais simples. Foi uma coisa que ele demorou muito tempo para descobrir. E foi isso que diferenciou
o método do Marx do método da economia política, porque até então ele estava ainda meio perdido no método da economia política, que se perdia numa capilaridade muito grande, tá? E não conseguiu chegar ao concreto pensado. Ele só chega ao concreto pensado porque ele faz esse movimento, que é um movimento que ele tem clareza apenas em 1859. Aparecendo um jogo de truco com manilhas. O Mauro puxou o Leandro Costa. Paulinho virou e falou, não, eu tô com o Michel Louvi. Mauro virou e falou, eu tenho o Fernando Pessoa. O Paulinho foi com a mão grande na biblioteca do Mauro e falou, eu tenho o José Paulo Neto. Aí pronto. Aí foi demais. Aí o Mauro sentiu. Fazer uma CPI que eu acho que tem 2 zap nesse baralho. Tem alguém que guardou uma carta aí, tem gente escondendo carta. Ele só vai ter clareza dessa diferenciação em 59. Me parece que o Paulinho está trabalhando o seguinte: materialismo e dialética são pressupostos anteriores ao método, né, que só ganham sentido e conformam enquanto método através do estudo concreto do objeto, que é o ser do capital.